Os destaques do bate-papo político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h13. Surpresa na conta das prefeituras. Primeira parcela do FPM, que cai hoje nos cofres dos municípios, tem aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Que boa notícia, Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Moto na manhã de quarta-feira, boa notícia mesmo. Boa notícia também, Luzenor, em relação ao auxílio emergencial. O governo planeja anunciar a volta do benefício depois do carnaval e fora do teto de gastos. Pois é, Beto Almeida, sobre esse assunto, mobilização para socorrer milhões de pessoas desassistidas. Senadores defendem discussão urgente da prorrogação do auxílio emergencial. E a reforma da Previdência, Luzenor, inicia sua tramitação em regime de urgência hoje, sabe onde? Câmara Municipal de Fortaleza é uma das prioridades do governo José Sá. Ou melhor, Beto Almeida, e no âmbito do governo federal, a expectativa é sobre a reforma administrativa que mexe com os servidores. Mas tem também, Beto Almeida, após cobrança do Ministério Público Estadual, Prefeitura de Horizonte passa a publicar nomes das pessoas que já foram vacinadas ou que irão ser imunizadas contra a Covid-19. Dúvidas e insatisfações sobre os critérios adotados pelas prefeituras pipocam em todo o estado do Ceará e cobram o Ministério Público, Senhor, para que adotem medidas cada vez mais transparentes. Em Saboeira, a Câmara Municipal solicitou informações também à Secretaria de Saúde Municipal. E em Jijoca de Jericoacoara, o Ministério Público Estadual pede punição ao prefeito e à Secretaria de Saúde que furaram a fila da vacinação. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. As pressões crescem. O governo federal avalia como será instituída uma medida para proteção aos mais pobres, aos desempregados, aos desassistidos. E na pauta do Congresso Nacional está o auxílio emergencial, como conta o nosso repórter Carlos Alberto. A corrida pela instituição de medidas que deem proteção a milhões de brasileiros que hoje estão sem renda. A prorrogação do auxílio emergencial aos mais afetados pela pandemia da Covid-19 já é consenso entre os senadores, que defendem a discussão urgente do tema. O governo federal sinalizou que negocia o pagamento de um novo auxílio aos trabalhadores informais para suceder o benefício pago desde o ano passado e cujos últimos repasses foram feitos no final de janeiro. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica, formada por 12 senadores e mais de 190 deputados, também já se mobiliza em defesa da prorrogação do auxílio emergencial e da ampliação do programa Bolsa Família. Os senadores Tasso Gereissati, do PSDB, e Cid Gomes, do PDT, já se manifestaram em defesa do auxílio emergencial com a justificativa de que, com a longa demora para a recuperação da economia e os altos índices de desemprego, os trabalhadores que estão fora do mercado e os que perderam a renda informal precisam da assistência da União. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h19. O tempo vai passando. O jornalista Beto Almeida, a cozinha de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses, continua ainda mais vazia na expectativa sobre a volta de algum tipo de auxílio pelo governo federal, uma vez que cabe à União essa proteção aos desassistidos, a quem perdeu o emprego, a quem está sem a renda do trabalho informal. E esse assunto passa necessariamente não apenas pela área social do governo federal, mas também pela área orçamentária, que tem o debate a ser iniciado hoje com a criação, com a formalização, com a instalação da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Lá estão duas prioridades, Beto Almeida. O orçamento da União de 2021, onde estará inserida o volume de recursos destinados a, provavelmente, ao pagamento do auxílio emergencial. São pelo menos 16 projetos de lei que estão tramitando hoje no Congresso Nacional com propostas sobre a volta do auxílio emergencial, que entre abril e dezembro de 2020 beneficiou pelo menos 62 milhões de brasileiros e injetou na economia mais de 300 bilhões de reais.
Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Tem basicamente, Luciano, duas alas fazendo pressão sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse tema auxílio emergencial. A ala técnica é contra, porque diz que não há mais espaço para esse gasto e que isso vai comprometer o orçamento fiscal do governo. A ala política, inclusive aí os aliados dentro do Congresso Nacional, quando eu falo a ala política, são os membros integrantes do governo que veem muito essa questão política, fazem exatamente uma pressão contrária. Diz que o auxílio emergencial é necessário e que principalmente isso deverá alavancar, por exemplo, a melhora de avaliação do governo Bolsonaro já de olho em 2022. Seja como for, o governo já cedeu. Diz que depois do carnaval vai estar anunciando esse plano de pagamento do auxílio emergencial por 3 meses, começando a partir de março. Então nós teríamos aí março, abril e junho, inicialmente essa proposta. No entanto, apenas, em vez de ser os 64 milhões de brasileiros que foram beneficiados na primeira fase, né, no ano passado, apenas a metade disso. Ou seja, 32 milhões de pessoas deverão, pelos cálculos do governo, ser beneficiados agora por essa nova etapa do auxílio emergencial. E é um bom começo, né, Beto? É um bom 32 começo. milhões É um bom começo. Representa um contingente de brasileiros aí que irão, não se sabe até esse momento qual será o valor instituído pelo governo federal, mas é uma massa de trabalhadores que precisa, de pessoas que precisa dessa assistência do governo federal, até que nós tenhamos a economia sendo retomada em um ritmo mais acelerado e que possibilite a reabertura de postos de trabalho. Aí quando você cita essa questão do valor, né, do auxílio, o embate que vai haver aí. Você disse bem que já existe pelo menos 16 projetos tramitando no Congresso Nacional, tratando dessa questão do auxílio emergencial. No entanto, a equipe econômica, embora não tenha formalizado isso ainda, mas já definiu. Ela quer pagar R$200, nem 600, nem 300, mas 200. A oposição vai chiar? Eu não tenho dúvida. Vai ser um embate forte em relação a isso. E como é que será feito esse pagamento? Por meio de créditos extraordinários, exatamente para não ferir o chamado limite do teto fiscal. São 7h23. Enquanto você falava, jornalista Beto Almeida, eu refleti aqui, R$200 é um valor baixo, né, Beto? Não, é pouco mais do que paga um Bolsa Família hoje, é insuficiente. E menos do que a metade do auxílio emergencial pago nos últimos 3 meses de 2020. São 7h24 e na área do orçamento da União, o Carlos Silva chega com outras informações sobre a mobilização dos deputados federais e senadores que já conversam sobre as emendas parlamentares a serem encaminhadas para o orçamento da União de 2021 e que irão beneficiar diretamente os municípios do Ceará. A comissão mista do orçamento a ser instalada nesta quarta-feira tem um papel de extrema relevância porque irá discutir o orçamento da União de 2021 e terá o poder de apreciar milhares de emendas a serem apresentadas pelos deputados federais e senadores. Cada parlamentar poderá apresentar emendas individuais no valor de R$16.279.986. Os recursos são destinados a obras nos municípios onde os parlamentares têm bases políticas. Somente para o Ceará, as emendas individuais dos 22 deputados e dos 3 senadores somam no orçamento da União de 2021 um total de R$406.999.650. São quase R$407 milhões em emendas individuais impositivas, ou seja, que terão obrigatoriamente os recursos liberados. Além desse valor, o governo do estado e os municípios, assim como órgãos federais, terão também os recursos de emendas de bancadas que poderão superar a casa de R$1 bilhão. O pontapé do debate sobre o orçamento da União será aberto com a instalação da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, a ser composta por 30 membros titulares e 30 suplentes. A bancada do Ceará tem 2 vagas no colegiado. Uma será ocupada como titular pelo deputado A.J. Albuquerque, do PP, e a outra como suplente para o deputado Eduardo Bismarck, do PDT.
Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Esses números nos repassados pelo Carlos Silva, Beto, quando ele fala sobre 406 milhões de reais, quase 407 milhões de reais em emendas individuais, nós temos aí um valor individual de 16 milhões e 279 mil reais por cada emenda a ser apresentada por um dos 25 parlamentares do Ceará. São 22 deputados federais e 3 senadores. E para você, ouvinte e internauta, entender melhor, a emenda individual impositiva é aquela emenda ao orçamento da União que obrigatoriamente o governo terá que liberar os recursos para os estados, para os municípios. E além desse montante de 406 mil reais, nós iremos ter a briga travada entre os deputados federais e senadores com o governo do estado, com a prefeitura de Fortaleza, para garantir uma fatia ainda maior de emendas de bancada, que são as emendas que garantem recursos num volume mais amplo para grandes obras, como por exemplo o anel viário da região metropolitana de Fortaleza, o cinturão das águas e outras obras que estão aí na agenda dos governos estaduais e municipais em todo o Brasil. E olha só, Luciano, o bom nessa questão que você explicou aí das chamadas emendas impositivas é uma novidade, é coisa recente, porque na realidade o orçamento era meio que uma peça de ficção. Todos os orçamentos, na realidade, públicos, eles tinham previsão de receitas, previsão de despesas, mas aquilo não ocorria na prática. Dependia muito do caixa, dependia da vontade política do governo. Agora não, tem pelo menos a certeza de que determinadas emendas apresentadas, como no caso das emendas de bancada, elas são impositivas, ou seja, o governo tem que liberar. O bom nessa história também do orçamento é que essa discussão, por exemplo, da comissão mista, que você falou, que reúne integrantes da Câmara dos Deputados e também do Senado, ela é importantíssima, é o pontapé para se discutir o orçamento, porque é a partir dela que é feita a análise da lei orçamentária e principalmente das emendas que são apresentadas ao orçamento, inclusive das propostas em relação ao auxílio emergencial. Sem essa comissão, nada vai para frente. Era para ter sido instalada ontem, ficou para hoje. Ontem por conta da morte do senador José Maranhão. José Maranhão. São 7 horas e 28 minutos, antes da virada do bloco aqui, do Jornal Alerta Geral, do Bate-Papo Político, eu quero puxar o jornalista Beto Almeida, porque nesse momento, Beto, tem muitos cearenses, muitos brasileiros se preparando para cumprir uma agenda em agências do Banco do Brasil. E tem novidade, porque os bancários, os funcionários do Banco do Brasil estão mobilizados e deverão parar ao longo desta quarta-feira o atendimento ao público. Olha só, Luciano, tem sim. Os funcionários do Banco do Brasil estão numa campanha nacional contra o que eles chamam de modelo, de processo de reestruturação do banco. E aí, o que ocorre? O banco, dentro desse processo de reestruturação, tem falado em suspensão do comissionamento de caixas, que caixas hoje do Banco do Brasil, eles recebem comissão. Então, esse processo de reestruturação vai acabar com isso. Informações, na realidade, que eles não têm tido acesso, demissões, enxugamentos, enfim, uma série de propostas que atingem em cheio o funcionamento do Banco do Brasil. Em várias capitais, a previsão é de que haja, de fato, paralisação das atividades pelo dia todo, tá certo? Pelo dia todo. No caso aqui do estado do Ceará, o que está previsto aqui são atos de paralisação ali movimentando por volta das 9 horas na Igreja do Carmo, ali na esquina da Duque de Caxias, ali próximo. Em Fortaleza. Em Fortaleza, em frente ao Banco do Brasil, o Sindicato dos Bancários está com um ato marcado a partir de 9 horas lá. Naturalmente que nem todo mundo vai paralisar as atividades, mas pelo menos naquele momento haverá essa paralisação para fazer esse protesto, para chamar a atenção pela necessidade de negociação, porque diz que até isso está difícil. O Banco do Brasil, é bom que se diga, é a instituição antiga, não é a mais antiga instituição fiscal bancária do país. Ele, na realidade, é o seguinte, tem um papel, de fato, importantíssimo. Não só como instituição financeira que mas principalmente para manter projetos que são necessários ao desenvolvimento do país. Então, o bom funcionamento do Banco do Brasil é, na realidade, um bom funcionamento que eu chamo para todo o país, para todas as cidades, para os municípios. O que é um Banco do Brasil hoje, Luciano, sem prestar suas atividades em toda a sua plenitude? Nós já temos dificuldade, Luciano, no fim de semana. São 7 horas e 31 minutos, apenas acrescentar para quem se prepara
no interior do Ceará ou na região metropolitana de Fortaleza para fazer serviço ou para fazer alguma transação no Banco do Brasil hoje, ficar atenta, porque pode ser surpreendido ou surpreendida com paralisação de atividades. 7h31 e daqui a pouco a gente volta a falar sobre a agenda política no Ceará e também uma boa notícia para os municípios que recebem hoje o FPM, a primeira parcela, com um reajuste, com um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Alerta geral. São 7h33, dor de cabeça e constrangimento para o prefeito de Jijoca e a secretária municipal de saúde que furaram a fila da vacinação e poderão ser punidos pela justiça. O repórter Miquéias Santos tem outras informações. Dor de cabeça, constrangimento e mal-estar para o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Lindbergh Martins, do PSD, e para a secretária de saúde do município, Joíla Carneiro, que foram denunciados ontem pelo Ministério Público Estadual por furarem a fila da vacinação contra a Covid-19. Lindbergh e Joíla não estavam na lista das prioridades para a imunização, mas mesmo assim fizeram questão de cortar a fila e, como consequência, poderão ser condenados por improbidade administrativa e pagamento de multa. A ação civil pública, movida pela Promotoria de Justiça de Jijoca, pede, além da punição pelo crime de improbidade administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens, multas no valor de R$ 140 mil ao prefeito e, no caso da secretária de saúde, R$ 54 mil. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, Lindbergh e Joíla foram vacinados no dia 19 de janeiro, enquanto, na mesma data, profissionais da saúde que estão na linha de frente do atendimento contra a Covid, assim como as pessoas mais idosas, aguardavam pelo imunizante da Coronavac. A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, segundo informações via nota, diz que o prefeito e a secretária de saúde não receberam a notificação e que estão à disposição das autoridades para maiores esclarecimentos. Com informações da região norte, para o Alerta Geral, Miquéias Santos. Jornalista Beto Almeida, o gesto de furar a fila, que representa, até certo ponto, na interpretação jurídica, um ato de improbidade administrativa para quem está à frente do poder público e deveria dar o bom exemplo e, principalmente, respeitar as regras, as normas instituídas pelo Ministério da Saúde para que a vacinação fosse aplicada primeiro como prioridade para os profissionais de saúde, para os idosos. Repito, dentro das regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde e regras que deveriam ser respeitadas. A partir do momento que você usa do cargo, da influência para se dar bem, para tirar proveito dessa situação em prejuízo aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento às vítimas da Covid-19 ou dos idosos que também precisam dessa imunização, esse ato de desonestidade, jornalista Beto Almeida, não pode ficar na impunidade. É desonestidade, é uma afronta à impessoalidade do agente público, é uma imoralidade, isso daí. É as pessoas querendo exatamente se arvorar do poder que adquiriram momentaneamente para literalmente furar a fila. O Ministério Público precisa ficar atento, não só a esse caso de Jijoca, mas existem outros que precisam ser muito bem esclarecidos. Nós falamos ontem aqui, especificamente de um caso lá de Saboeiro, duas idosas de 87, 85 anos e outra de 84 anos, que até agora não receberam o imunizante, inclusive com comorbidades, com problemas de saúde. Eu nem entro na disputa política, na questão política que existe no município. Eu acho que isso é irrelevante nesse momento. A questão é, os idosos, eles estão na lista de prioridades. Essa lista de prioridade foi estabelecida, inclusive, pelo Ministério da Saúde. Existe um decreto do governo federal, existem normas do governo estadual. Os municípios têm que ter criado isso e, logicamente, está faltando simplesmente transparência. Ontem, a Câmara Municipal de Saboeiro entrou nessa história e fez o seu papel. Eu acho que o papel do Legislativo é esse mesmo. Está cobrando do Ministério, aliás, da Secretaria de Saúde do município, informações sobre o Plano Municipal de Vacinação no município, sobre cópia do documento contendo a quantidade de vacinas que foram recebidas pelo município lá de Saboeiro
até o momento, quer saber, por exemplo, a relação das pessoas que já foram vacinadas no âmbito do município, com CPF, com endereço, com data e horário de vacinação. Não é por outra coisa, não. É porque isso deveria ser uma questão de transparência e de princípio da gestão. Não precisava nem a Câmara estar cobrando, já que ele, o município de Saboeiro, o prefeito, a gestão atual, não cumpre isso, é preciso que o Ministério Público, já foi solicitado isso, e agora a Câmara Municipal, cobre essa transparência. Essa cobrança foi feita também pela Câmara de Vereadores de Horizonte. O Ministério Público Estadual, por meio da promotoria, visitou a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, passou a se obrigar, ou está sendo obrigada a publicar a relação das pessoas idosas, profissionais de saúde que já foram vacinados ou que estão na fila de vacinação, como conta o Carlos Silva. Após cobrança do Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Horizonte, por meio da Secretaria de Saúde, assumiu o compromisso de divulgar diariamente os nomes das pessoas já vacinadas e as que estão para serem imunizadas. As informações serão repassadas diariamente à Promotoria de Horizonte e à Câmara Municipal, devendo a lista com os nomes das pessoas imunizadas ou a serem vacinadas ser publicada também nas redes sociais. A promotora de Justiça de Horizonte, Maurícia Furlani, acompanhada de um representante da Câmara de Vereadores, visitou a Secretaria de Saúde do município para acompanhar o planejamento da vacinação contra a Covid-19. Segundo o Ministério Público Estadual, a secretária de Saúde, Lúcia Gondim, mostrou como está sendo feita a divulgação da imunização no site da Prefeitura de Horizonte e comunicou que o primeiro lote de vacinas recebidas pelo município, que somavam 915 doses, foi totalmente aplicada em trabalhadores da saúde que estavam na linha de frente e em idosos que estão acamados e institucionalizados. A fiscalização vai continuar e a Prefeitura tem a obrigação de, diariamente, informar quem está sendo vacinado. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Seria bom, Beto Almeida, muito bom, se o Ministério Público Estadual ampliasse as ações para cobrar de cada município e que a Justiça acatasse essas sugestões, essas recomendações do Ministério Público Estadual para os prefeitos, os gestores municipais divulgarem diariamente a lista das pessoas que já foram vacinadas ou que serão vacinadas, para que nós tenhamos, como você bem falou, Beto Almeida, transparência total. E para os gestores municipais, para os prefeitos, as prefeitas que estão zelando pelo cargo que ocupam e que estão com a responsabilidade de administrar bem e cumprir as regras e as normas no caso da pandemia da Covid-19, certamente todos esses estarão disponíveis e dispostos a publicar sem nenhum embaraço essa lista das pessoas beneficiadas ou então entregar-se ao Ministério Público Estadual essa relação. Aliás, Luciano, eu me surpreendo com esse tipo de coisa. O seguinte, o prefeito Nezinho é um homem experiente. Já foi prefeito várias vezes, deputado aqui estadual. Outro dia estava, inclusive, nas redes, bem ativo nas redes sociais. Semana passada estava aí com o TBT aí no Instagram dele, falando do dia que, emocionado, que assumiu aqui o mandato de deputado estadual. Cadê a transparência? Gosta tanto de rede social, numa hora dessa não consegue ser transparente, jogar nas redes sociais quem está vacinado, como está sendo vacinado, qual é o cronograma disso. Eu entrei aqui no site da Prefeitura de Horizonte, nesse momento que você estava falando, por exemplo, e eu não vejo uma informação de forma transparente sobre a questão da vacinação contra a Covid no município de Horizonte. Isso aqui, Luzenor, é um sintoma claro de quem não está adotando medidas com transparência. Então, é preciso o Ministério Público entrar. Se tivesse feito o dever de casa, não estava levando esse puxão de orelha. São 7h42, já na reta final do bate-papo político. Registrar aqui, jornalista Beto Almeida, enquanto você fala sobre essa questão de Horizonte, né, cobrando aí, assim como de outros gestores municipais,
municipais essa transparência na publicação das informações sobre a vacinação. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, recomendou, por meio de um documento encaminhado a todos os municípios brasileiros, que as prefeituras fiquem atentas a essas campanhas de vacinação e ajam com a mais pura, absoluta transparência nos comunicados para a população, informando não apenas sobre a importância da imunização contra a Covid-19, mas também transparência do ponto de vista de seguir as exigências do planejamento do Ministério da Saúde e aplicar a vacina em quem realmente está na linha de frente. E quanto ao município de Sobral, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Saúde, está com inscrições abertas para o processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de profissionais destinado à contratação temporada de excepcional interesse público de profissionais para o enfrentamento do novo coronavírus. Serão selecionados profissionais para as categorias de almoxarife, técnico de enfermagem plantonista, fisioterapeuta e enfermeiro plantonista em UTI. São 7 horas e 43 minutos. Finalizar o bate-papo político com uma boa notícia para os municípios que recebem hoje a primeira parcela do FPM com um aumento de 10% sobre o valor do ano passado, da primeira parcela de fevereiro do ano passado. Agora, Sátiro Salles. Os gestores das 184 cidades do Ceará aguardam para esta quarta-feira a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, com uma boa notícia. Os cálculos da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, apontam que o volume de recursos é superior em 10,5% ao desembolso da União, se comparado com o montante de verbas do mesmo período do ano passado. O FPM é uma das principais fontes de receitas das cidades brasileiras. E nessa primeira parcela de transferência federal, os 184 municípios do Ceará recebem como valor bruto R$ 516.382.690,38. O valor bruto inclui os recursos destinados do Fundeb, 20%, da Saúde, 15% e PASEP, com 1%. Do total de recursos transferidos para o Ceará, a maior fatia, R$ 88.938.000, ficam com a Prefeitura de Fortaleza. Os recursos do Fundo de Participação dos Municípios são divididos de acordo com o número de moradores de cada cidade. Quanto maior o município em termos populacionais, mais elevado é o coeficiente do FPM. A divisão do dinheiro é feita pelo Banco do Brasil após as informações encaminhadas pelo Tesouro Nacional. Entre as cidades do Ceará, Fortaleza é a única com coeficiente 4, enquanto 20 municípios apresentam o menor índice, 0,6, o que significa, como primeira parcela do mês de fevereiro, uma verba de R$ 590.133,93. Outras duas transferências são feitas sempre no dia 20 e no dia 30, ou no caso de fevereiro de 2021, no dia 28. Com informações e redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Uma cota de FPM, Luciano, com aumento de 10,5% nesse primeiro decêndio que a gente chama, né, que é a primeira data do mês, é boa, mas é bom ter cuidado, porque isso não costuma se repetir, não é uniforme, não quer dizer que agora vai ser ao longo do ano esses reajustes ou se mantenha isso, até porque o primeiro semestre costuma ter uma elevação maior realmente no pagamento dos valores do FPM, mas o segundo semestre costuma ser mais cruel, então é bom a prudência dos prefeitos. 7 horas e 46 minutos, final do nosso bate-papo político. Daqui a pouco o Marcos Furlan volta com outras informações. A você, Beto Almeida, aos nossos ouvintes internautas, uma boa quarta-feira. Um bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.